Seja bem-vindo a mais um Em Discussão, hoje falando sobre o julgamento virtual. A gente viu recentemente, aí quem assiste através do Netflix o seriado Black Mirror, viu um caso de julgamento virtual que acabava com a vida de uma pessoa, né? A sinopse do episódio conta com uma jornalista que fez um artigo para o jornal e que esse artigo foi bombardeado nas redes sociais. As pessoas chegavam a pedir a morte dessa jornalista e acontece de fato, a morte é consumada e a partir daí os investigadores começam a perceber o que é que está acontecendo aí no mundo virtual, que está o linchamento virtual que pode causar danos reais. Bom, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Tenente Coronel Arnaldo Sobrinho, que é comandante do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Defesa Social, e também com o professor de Tecnologia da Informação, Francisco de Assis. Sejam bem-vindos a essa discussão. A gente já começa fazendo um parâmetro do tamanho da coisa. A gente tem aqui um artigo do New York Times que cita o Brasil como a capital das mídias sociais, destacando que o uso das redes sociais aqui tem chamado a atenção do mundo pela forte presença, pela forte adesão. O Facebook, só estamos perdendo para os Estados Unidos, é o mais acessado da categoria, segundo dados de outubro, foi 73,5% da audiência das redes sociais, 76 milhões de usuários no Brasil, e uma pesquisa do Ibope, feita em parceria com a YouPix, mostrou que 92% dos jovens do país que acessam a internet usam redes sociais. E mesmo quando se leva o total de pessoas que navegam na rede, de todas as idades, 78% estão acessando algum tipo de rede social. É muita gente, né, que a gente acaba tendo que conviver aí num ambiente, e o uso da internet parece que é uma coisa que, bom, não tem mais volta, mas é uma coisa que vai agregando cada vez mais pessoas, né? A gente está falando de inclusão digital aqui, e é um fenômeno que está expandindo cada vez mais, não é assim? Com a análise de vocês, como é que está essa questão da internet cada vez pegar mais pessoas e trazer para dentro, né, dessa rede? É um prazer, Rafael, estar aqui com você, também com o professor Francisco, debatendo essa relevante temática sobre as questões que envolvem o uso das redes sociais. Veja que o uso comercial da internet no Brasil tem cerca de 20 anos, né? Após a quebra do monopólio das telecomunicações, por volta de 97, foi que houve um avanço realmente grande dessa migração de atividades do mundo real para esse mundo virtual, diria, né? Os desktops, depois os notebooks, e hoje praticamente não se vive sem o smartphone na mão. Então, o domínio dessas tecnologias, especialmente das redes de alta velocidade, sejam redes 3G, 4G, hoje também os canais de obviamente, a internet a cabo, elas provocam, obviamente, toda essa dimensão de crescimento e, obviamente, de imersão, propriamente dita, das pessoas migrarem um rol de atividades, banco, diversão, contatos, o próprio ensino em si, enfim. Então, basicamente, hoje não tem como, uma questão sem volta, a disseminação em massa dessas tecnologias, e com certeza o Brasil está presente desde os primeiros momentos com um número destacado em relação à internet. Tem plataformas, inclusive, às vezes, que os brasileiros se destacam, às vezes no Twitter, uma hashtag criada no Brasil explode mundialmente, né? O Brasil tá com uma força boa aí nas redes sociais. Realmente a gente tem que ter uma pequena piada, né? Em todo canto que você for, tem um brasileiro. E na internet, aí que realmente, em todo canto vai ter um brasileiro. E como os senhores disseram, realmente, né? Hoje em dia a gente há muito tempo já vive a era da informação, né? Aqui você vê uma notícia e sabe da notícia de algo que está acontecendo no Japão em tempo real. E como citado pelo tenente, hoje a gente tem um computador no bolso, tem um smartphone a qualquer momento. Eu puxo o meu smartphone e tenho a informação em tempo real em qualquer lugar. Eu creio que hoje o problema é porque é o seguinte, mesmo que hoje a juventude realmente usa mais a internet do que a TV, mas eu acho que o problema está em relação a como eles julgam aquilo, como eles veem aquilo, como eles confrontam a informação que eles
consomem na internet, porque eu creio, como o senhor mesmo disse, a rede social, Facebook, Twitter, né, ele é mais visto, brasileiros estão pegando bem isso, e a questão está, por exemplo, a pessoa tem uma notícia e confrontar aquela notícia. Será que aquela notícia é verdadeira? Às vezes eu me assusto quando eu entro numa rede social, entro lá no Facebook, alguém bota uma notícia, às vezes até brincando, mas bota uma notícia, sei lá, às vezes querem chamar a atenção. O político fulano e tal tem um pacto com o demônio e todo final, a prova disso, todo começo de ano novo ele mata uma criança. Você viu uma notícia dessa, você já começa a rir, né? Você sabe que isso é brincadeira, mas quando você vai olhar os comentários, meu amigo, já tem gente dizendo assim, eu que não voto nesse filho do Satanás, eu que não faço isso, e as pessoas levando a sério, é assustador. De 500 comentários, um ou outro de gente, pelo amor de Deus. A gente tem um exemplo bom, que é o Sensacionalista, que é um site de humor, mas a notícia, às vezes, mesmo absurda como tem gente que vai compartilhando o conteúdo como se aquilo fosse real. E aí, às vezes, você tem que explicar para a pessoa, olha, é um site de humor, essa notícia não existe e tal. Fora aqueles pseudoportais, né, que colocam notícias absurdas ou sem provas, ou de repente alguém morreu. Os né? anúncios de morte, né? Hoje praticamente se disseminam e a pessoa que é anunciada como morto pelas redes sociais praticamente que é obrigada a vir a público dizer que está vivo. Exatamente. É verdade. Bom, mas vamos focar agora na questão do julgamento virtual, que é uma coisa que está ficando muito séria. Por que a gente está com esse comportamento, na opinião de vocês, nas redes sociais? Que muitas vezes, o caso, por exemplo, no caso foi um boato, mas às vezes tem casos de pessoas que passam por alguma situação, isso é noticiado, e as pessoas parecem que não têm o menor pudor em xingar essa pessoa, julgar, achar que está certo ou que está errado e começa uma briga na rede social. Por que a gente está com essa sede de estar apontando o dedo para todo mundo na rede social, na opinião de vocês? Eu vou fazer uma abordagem primeiro sobre a questão fática, né? O que se passa? Como falei, a gente percebe uma migração muito dessa presença de situações que existiam na vida real para esse mundo virtual. Então, basicamente, a internet potencializa isso. Inclusive os comportamentos maus, que eu diria. Os comportamentos maus, especialmente o bullying que existia na escola, a moda antiga, hoje é cyberbullying. Assim, então, a coisa toma um vulto muito maior, do ponto de vista até mesmo de provocar essa lógica do julgamento, entre aspas, das pessoas serem, obviamente, praticamente, de um modo muito forte, depreciadas, a imagem ofuscada, a imagem dessa pessoa acaba sendo, vamos dizer assim, arranhada até mesmo, dependendo do que ele vem a expor. A gente, inclusive, tem casos e essa é a situação de fato, né? Essa é a situação de fato. Então, assim, enquanto fenômeno, a gente percebe isso dessa migração em si. E depois a gente pode até fazer uma abordagem sobre um enfoque jurídico. Eu quero saber também, até que ponto isso não tem um limite, a legislação não diz alguma coisa, entendo, até né? conversava com o professor Francisco essa questão de como essas tecnologias acabam filtrando, né? Veja que assim, os rumores, né, as teorias conspiratórias apontavam até que houve uma influência das redes sociais na eleição americana, né? E é fato que utilizaram robôs para espalhar notícias negativas em relação à candidata Hillary Clinton. Eu acho que até aqui no Brasil também as últimas eleições foram bem... Sim, situações de envolvimento, quer dizer assim, basicamente surgiram empresas que trabalham com mídias para, vamos dizer assim, provocar um tipo de situação e também uma espécie de defesa em relação a essa parte que acaba se operando. Então, as pessoas realmente, diante de um fato polêmico, eu acho que o que teve uma repercussão muito grande ultimamente, que envolveu as questões que envolvem aí a morte dos policiais do Rio de Janeiro e toda uma questão de comoção, porque eram pessoas que estavam trabalhando, militares que estavam trabalhando em prol da sociedade e acabaram que, numa situação de conflito na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, toda aquela situação. E vejam que aquilo repercute, primeiro, muito mais nas redes sociais do que efetivamente numa conexão ao vivo. E, basicamente, as imagens que foram ao ar foram todas
de cinegrafistas amadores que fizeram Postar em praticamente redes sociais. a narração em tempo real do que se passava, né? Então, é um fenômeno realmente complicado. Como é que vocês entendem essa questão de uma comoção social? Parece que as pessoas conseguem se unir tanto para o bem, para fazer às vezes um crowdfunding interessante, né? A gente tem até um caso de uma senhora que ela segurou uma placa dizendo que estava precisando trabalhar como diarista. Alguém fotografou essa senhora e fez um crowdfunding para ela e juntou mais de 40 mil reais em menos de um mês. Foi interessante. Mas por que é tão fácil, aparentemente é fácil, juntar as pessoas na rede social, tanto para o bem quanto para o mal, na tua opinião? Eu imagino a seguinte situação. Um jovem chega numa escola e lá entre 40 alunos, né, da mesma turma, ele vai encontrar 5, 3 que se assemelham com a psicologia dele, né, com os gostos dele, e esses 5 vão ser os amigos dele. E lá ele vai ter um grupo de amizade. Na internet, não. Você vê grupos em redes sociais de 50 mil, 70 mil pessoas, entendeu? Defendendo um ponto de vista. E um grupo com foco. Esse é um grupo em relação a isso. Então, eu creio que neste momento é mais simples disseminar essa informação nesse meio desse grupo. Então, se já é um grupo religioso, uma informação religiosa vai disseminar maior. Um grupo político, um grupo de estudo. Então, eu creio que isso facilita muito. Quer dizer que a questão dos dados, da forma como os dados são organizados, as pessoas podem, por exemplo, procurar as comunidades de acordo com o padrão de busca, né? Isso facilita também as pessoas procurarem os interesses delas e aí encontrar pessoas em comum? Seria isso? E também tem um fato que, assim, uma coisa é você assistir uma TV e ver um jornalista falando algo. E outra coisa é você ver um parente, um amigo, ou uma pessoa conhecida lhe dar aquela informação. E você vê as pessoas que estão lá, daquele seu grupo, também curtindo aquela informação, compartilhando. Então é do ser humano fazer parte de um meio social. Então é do ser humano também ir atrás daquele meio social, até para poder interagir com aquele grupo. Então é mais fácil formar. Vamos marcar de se encontrar numa praça. É mais fácil pegar e formar, seja para o bem ou para o mal, através de redes sociais por causa disso. Porque lá você vai ter contato com mais pessoas e pessoas que mais se assemelham com o seu jeito de pensar. Até porque se você pegar o meu Facebook, o Facebook do Tenente, o seu Facebook, você vai ter características de jornalista, você vai ter muitas notícias, característica policial, característica mais voltada à parte de tecnologia. Se você for de um cozinheiro, você vai ter muita coisa lá sobre cozinha. Por quê? Porque acaba que o nosso Facebook, a nossa rede social, o Twitter, o que for, vai fortalecer aquele nosso jeito de pensar. Por quê? Porque a gente está fazendo parte daquilo. Diferente do meio assim presente, porque eu vou lhe dar uma opinião e você vai discordar comigo. Talvez por isso que as pessoas julgam tão fácil as outras, acham que tem o direito de julgar, porque tem um monte de gente atrás dela que pensa como ela. Eu diria que existe dentro desses nichos ou grupos, né, determinados perfis e as pessoas acabam justamente se unindo, obviamente, pela afinidade. Então, se alguém tem essa afinidade por tecnologia, certamente vai ter uma tendência natural de imaginar que o perfil do professor Francisco é muito mais atraente. Alguma área do direito, alguma área policial também dentro desse ambiente. Então, é natural que ocorra essa seleção em relação a estes perfis. E, basicamente, as pessoas vão, obviamente, interagir com aquilo que parece mais de interesse para ele e, obviamente, está mais dentro desse patamar de, vamos dizer assim, relacionamento virtual. Ok, a gente vai dar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero entender o conteúdo que é colocado no Facebook, que as pessoas acham, é a minha opinião, é a liberdade de expressão, outras encaram como ofensa. Como é que será que se organiza isso? O que é opinião, o que é liberdade de expressão, o que é ofensa? Fique com a gente, aqui tem discussão.